Então, vou falar sobre noções de probabilidade. Vamos falar sobre o conceito de eventos aleatórios. Então, quando a gente vai procurar no dicionário, né, normalmente um evento aleatório, ele normalmente tem uma associação, termo incerto, que depende de situações desconhecidas, situações incertas, situações ao acaso, que não são estabelecidas por regras por regras certas ou fixas. A escolha sempre é feita de uma maneira aleatória. Seriam os termos associados a esse conceito de evento aleatório. De acordo com o grego, né, Demócrito, a natureza é determinista e toda estrutura e fenômeno tem causas determinantes. Ou seja, isso seria considerado um conceito de aleatoriedade subjetiva. De acordo com Epicuro, né, que contrapõe um pouco essa ideia determinista, né, de Demócrito, Epicuro, também um filósofo grego, ele vai contrapor essa ideia, né, da aleatoriedade subjetiva, em que ele aponta que na natureza existe o aleatório verdadeiro, seria uma aleatoriedade ligada à ausência do acaso, que seria chamada uma aleatoriedade objetiva. Então, não existe o acaso de acordo com a ideia de Epicuro. E para Aristóteles, também um outro filósofo grego, alguns eventos eles ocorrem por acidente. Exemplo, se você achar na rua dinheiro, por exemplo, isso seria uma forma de acidental o fato de ocorrer um determinado evento, assim como achar um tesouro escondido em algum lugar, né? Então, isso não significa que não tem uma causa. Alguém deixou esse dinheiro, deixou esse tesouro, e que você, porventura, ao acaso, de acordo, né, com Aristóteles, por acidente você descobriu aquele tesouro. Então, dessa forma, nós temos alguns tipos, né, de causas acidentais para que os eventos ocorram. São as causas ligadas ao acaso, a primeira, e o segundo tipo seria de espontaneidade. Então, ao acaso seriam decisões morais, escolhas em que não são produto da intenção do homem, o livre-arbítrio, né? Então, esse seria um tipo de causa acidental. E o segundo tipo seria uma espontaneidade, em que as coisas acontecem com objetivos físicos de animais, ao contrário dos processos ao acaso que são regidos pelo livre-arbítrio, pelo processo de escolha, pelo processo de decisão. Exemplo, né? Quando você está andando na rua, cai uma pedra no seu pé, ou então você topa numa quina de uma parede, os caminhos que os animais percorrem na natureza, eles são instintivos, eles são ligados a um processo não conhecido, não definido. Então, não tem como você prever. Então, a aula de hoje, né, a gente fala sobre proporção. Essa proporção ela tem uma ligação com previsão, né? Com o fato de você conseguir ter um valor que na estatística, a gente vai ver na próxima aula, muitos processos decisórios, escolhas e interpretações, né, dos eventos que ocorrem na natureza, alguns deles, eles são regidos ao acaso, né, e eles existem valores matemáticos que permitem essa previsão. No decorrer da aula, vocês vão observar que a gente sempre vai ficar trabalhando com as duas questões desses tipos acidentais, ao acaso
e espontaneidade das causas acidentais. Então, a casualidade física é um conceito de tempo instantâneo, contínuo, que vai progredir numa noção linear de tempo. Ele vai estabelecer uma relação de ordem e além de uma relação de sucessão temporal, havendo uma quebra da ideia de relatividade geral, que não é linear no dia a dia, né? Então, os acontecimentos, eles não são lineares, eles não existem uma previsão perfeita, fazendo com que essa casualidade física, né, ela seja complexo de acordo com a lei, né? As leis da física, por exemplo. Então, é tudo muito relativo aos acontecimentos do cotidiano, no dia a dia. Então, essa casualidade, ela é um conceito, né? Casualidade, acaso, qualidade do que é causal ou acidental, qualidade daquilo que pode ou não acontecer, a casualidade do destino, eventualidade, acontecimentos inesperados ou incertos, né? Conceito. Eu coloquei aqui como um símbolo, né, que a gente tem para questões que não são influenciadas, né, não são decisivas, processo, o evento, né, os números que ocorrem no dado, eles são devido ao processo. O melhor exemplo que eu poderia colocar aqui é probabilidade de ocorrência de qualquer uma dessas faces que a gente enumera num dado, elas são causais, elas não são influenciadas por outros fatores. Agora, continuando na questão de definição e conceito sobre probabilidade, né? No século XIX, Laplace, que teve que estabeleceu uma série de regras e normas sobre probabilidade, um evento somente se desenrola de uma determinada forma. E é possível estabelecer uma relação de causa e efeito dada a condição inicial e consigo determinar o que irá acontecer. Então, a probabilidade ela vai fazer uma previsão e determinar isso. Na agricultura, a gente tem uma série de exemplos, né? Sistemas de alerta que a gente tem, momento para você, com base em condições climáticas, momento em que você utiliza equações matemáticas associadas e empregadas para acontecimentos do cotidiano, eles dizem um momento certo, puxando aqui na sardinha para a parte de fitopatologia, que é a minha área, vocês têm momentos em que você decide quando entrar com a aplicação de um determinado conjunto de moléculas químicas, né, indicidas para um momento mais propício para controle. Então, isso são relações desse ambiente que vão permitir criar probabilidades, esses limites, esses pontos críticos vão dizer quando entrar um processo de decisão. Então, levando em consideração múltiplas variáveis. Então, a matemática, essas dimensões matemáticas, elas vão permitir criar faixas de probabilidade quando você chega a uma condição de temperatura, uma condição de molhamento foliar, você tem um momento de favorabilidade para a ocorrência de uma determinada doença e nisso os sistemas de previsão são baseados e com isso você tem informações usando essa questão da agricultura 4.0, que envolve questões de aplicativos, informações de equipamentos, questão no campo, que enviam informações para um celular, e esse celular, através desses sinais que vão estar presentes nos celulares, técnico vai poder decidir a respeito de
tomar ou não a decisão, aplicar ou não determinado produto químico, né? Além das questões que a gente vê de imagens aéreas, que como que pixels, né? Como que reflectâncias, como que informações ligadas a uma conformação de uma imagem aérea ou de uma imagem de satélite permitirão eu ter também criar probabilidades e entender espacialmente como que uma praga, uma doença, como que um vegetal, e até mesmo para as questões nutricionais, as deficiências de nitrogênio, fósforo, potássio, podem estar associadas com distribuição desses pixels presentes nessas imagens aéreas. De acordo com Laplace, né, ele era um pesquisador francês, né, Pierre Simon Laplace. Ele era um importante pesquisador, astrônomo e matemático francês que nasceu na localidade de Beaumont-en-Auge, província da Normandia, em 28 de março de 1749. Laplace ele foi considerado o mais influente dos cientistas franceses em toda a história. E esse determinismo tem muito a ver com as pautas que a gente vai seguir mais à frente, incluir, né, essas frações de probabilidade nos processos de decisão, os erros, por exemplo, o erro tipo 1 e o erro tipo 2, que está presente nos testes de hipótese, que é a segunda etapa da disciplina de estatística básica, que é o erro de considerar como erro tipo 1, considerar uma hipótese como verdadeira e ela ser falsa, ou vice-versa, né? Considerar uma hipótese falsa, sendo que ela possa ser verdadeira. Então, existe uma faixa que a matemática permite incluir, que tem a ver com essas ideias deterministas de Laplace. Então, quando a gente... Aqui tem uma frase que vocês me perdoem, né? Eu coloquei exatamente a tradução do que Laplace apontou. Então, se imaginarmos uma inteligência capaz de conhecer todas as forças que animam a natureza e conhecer o estado de todas as partes da qual ela é composta, uma inteligência suficientemente grande para analisar todos esses dados, então ela seria capaz de uma fórmula que é a questão matemática, né, a questão das leis que a gente vai discutir no decorrer da aula, e expressar o movimento dos maiores corpos do universo. Ele era um importante astrônomo, né? Tem muitos legados, muitos dos seus resultados, das suas publicações, estão ligadas à astrologia, por isso você tem que essa questão envolvendo o universo, bem como o dos menores átomos. Então, ele faz menções às questões da física quântica, né, que envolvem as relações atômicas, né, se as mesmas leis de ocorrência que ocorrem para aquilo que a gente vê a olho nu, né, as questões macroscópicas, elas são as mesmas leis que ocorrem para as questões microscópicas, para as questões que envolvem átomos, né? Dentro da disciplina de microbiologia geral, ainda ela está numa interface ainda. A gente não tem a cuidado para visual, para enxergar todo esse universo microbiano, e ele vai muito mais além. Na classe, ele vai considerar se os eventos, ele vai propor que os eventos que ocorrem macroscopicamente são diferentes por causa dessa questão, na minha opinião, né? Elas são questões muito filosóficas, mas, na minha opinião, as questões em que a gente tem essa acuidade, em que a visão é capaz de enxergar, a gente tem uma ideia mais determinista do que as questões que envolvem
esses átomos, porque a questão da minha capacidade de conseguir observar esses eventos e a ocorrência desses eventos a níveis atômicos, elas ficam mais dificultadas. Então, um exemplo disso são as próprias espécies, né? A gente tem lá uma faixa que não chega a 8%, 10%, considerando os micro-organismos, né? Fungos é 5% do que existe, o homem descobriu. Então, tem uma previsão de que ainda existam 95% dos fungos, bactérias, a serem descobertos ainda na natureza. Então, basta a gente lembrar que da década de 90 para cá, né, cientificamente, né, dentro da escala científica, é muito pouco tempo em que você teve a criação da biologia molecular, e essa biologia molecular, a metagenômica, por exemplo, ela está vindo aí dando suporte para tentar achar essas lacunas e reconhecer esse mundo que a gente não tem essa acuidade de observar a ocorrência desses eventos no campo. Então, continuando, para tal inteligência, nada seria incerto e o futuro, bem como o passado, estariam abertos a seus olhos. Então, as questões aqui, de novo, ele relata essa questão da possibilidade de vislumbrar e de enxergar a importância de você observar os eventos na natureza. Eu sempre falo para os meus alunos, né, os agrônomos, verem e enxergarem aquilo que está à frente deles, né? E para os processos de tomada de decisão, a natureza ela conversa com a gente através de outras formas que não são faladas, através de vestígios, através de sinais, através de acontecimentos que ocorrem, e aí as questões técnicas que a gente estuda em cada uma dessas disciplinas vão promover uma coxa de retalhos em que esse técnico, esse agrônomo, vai permitir enxergar isso. Então, enxergar elementos, né, acontecimentos que são visíveis a olho nu, mas só que também existem eventos que não são visíveis a olho nu e que seria um ponto de vulnerabilidade da observação desses eventos aleatórios e, consequentemente, você não conseguiria prever, ou então teria uma dificuldade maior de prever aquilo que não estaria, né, estaria fora desse seu estado de atenção, né, estado de atenção atrelado a essa imensas atribuições técnicas que um profissional vai ter no campo, o agrônomo vai ter no campo para conseguir detectar e prever esses eventos no campo. Então, na década de 30, né, dando uma continuidade, existia uma vulnerabilidade dessa teoria de Laplace. As primeiras teorias quânticas, de novo, essa questão. Na verdade, Laplace já colocava algumas questões envolvendo as relações atômicas, as relações de teorias quânticas ou física quântica, ou as próprias mecânicas quânticas, para explicar os fenômenos microscópicos. Então, ele não consegue estabelecer quando um evento irá acontecer, né, para essas situações, por uma questão de acuidade. Então, o estado de atenção perante a vida, perante os acontecimentos do campo, as informações, elas não são somente verbais, existem inúmeras formas de diálogo, de conversa, de detecção de acontecimentos no campo. Então, o conhecimento técnico permite que você faça essa leitura. Então, é quase como uma nova linguagem que você aprende para conseguir entender esse ponto de vulnerabilidade que envolve questões microscópicas. A desintegração de um átomo radioativo é um exemplo, né, que o homem não consegue acompanhar, né, considerando esse ponto de vulnerabilidade da teoria de Laplace, no que diz respeito a essa questão microscópica. A emissão de um fóton por um
átomo excitado é um outro exemplo de vulnerabilidade que envolve questões microscópicas. A quebra, né, de relatividade, então basta a gente imaginar que por muitos anos, até pouco tempo, a gente não sabia da existência da vida microbiana, e isso, né, envolvendo as questões tanto químicas, né, envolvendo as questões da mecânica quântica, assim como essas questões microscópicas, as noções de higiene, como a gente falou no início da disciplina de microbiologia, né, muitos de vocês estão fazendo microbiologia, tem a ver com essa vulnerabilidade. Então, isso faz com que haja uma quebra dessa relatividade e essa noção de tempo linear a partir do momento que você não consegue estar no controle o tempo todo pelo fato desses fenômenos, esses eventos que ocorrem na natureza serem microscópicos. Então, nem tudo existia, né? Existe uma causa específica, isso atrelado à questão da possibilidade de enxergar, a possibilidade desse estado de atenção, de detectar essa causa específica no campo. Então, logo, existe um indeterminismo e uma aleatoriedade objetiva, que são qualidades funcionais dos fenômenos naturais microscópicos. Então, você não consegue determinar o exato momento em que uma bactéria está, por exemplo, infectando o tecido de uma planta, ou então que algo, um inseto, né, uma fase larval microscópica de um inseto, de um ácaro, está se conectando para uma planta. Né? Você consegue ver depois de muito tempo as consequências dessas interações e até mesmo todos esses eventos microscópicos de desintegração do átomo, emissão do fóton de um átomo excitado. Isso faz com que você tenha um indeterminismo e uma aleatoriedade objetiva que são, né, que está ligado a esses eventos. E aí, mais tarde, né, Charles Sanders Peirce, ele é um filósofo matemático americano, né, de 1890, então hoje eu estou colocando uma escala de tempo, né, em que ele ele fez uma série de publicações em que ele falava que o acaso é uma propriedade real do mundo, que tinha a ver com as ideias de Epicuro, né? Então, o mundo, né, a maneira como as coisas aconteciam, elas tinham uma relação de casualidade, uma relação de aleatoriedade, né, de randomicidade, de acordo com Charles Sanders. Ou seja, e aí ele começou a classificar esses acasos. O primeiro acaso, chamado acaso ontológico, seria um acaso intrínseco, em que os eventos ocorrem de uma maneira independente de ter uma causa. Então, esse seria o primeiro tipo de acaso, o acaso ontológico. O segundo acaso é o acaso epistemológico, em que o mundo é ordenado, mas desconhecido. E existia a causa desconhecida, se soubesse um pouco mais, poderia ter conhecimento a respeito dessa causa. Então, está ligado às questões de conhecimento. Então, o que eu estava falando para vocês, as questões microbiológicas, né? O conhecimento ele vai auxiliar você a reconhecer esses eventos como o conhecimento de técnicas, por exemplo, de você preparar uma lâmina e olhar no microscópio, e no microscópio você pode acompanhar, e esse estado ordenado permitiria você reconhecer algo que poderia passar desapercebido pelo fato de não reconhecer esse mundo microbiológico. E o terceiro tipo de acaso, de acordo com Sanders, é o acaso matemático, em que as causas, em que tem uma grande relevância e importância aqui nesse acaso matemático, aqui dentro da estatística básica, em que as causas desconhecidas, mas elas são quantificáveis. Eu posso prever os acontecimentos futuros com base nesse acaso matemático. E, objetivamente, pelo cálculo das probabilidades aonde a gente vai se embasar grandemente por esse acaso aqui dentro dos espaços no decorrer da disciplina. Então, a probabilidade ela tem a função
é uma medida de exprimir a credibilidade, o grau de convicção para determinar a ocorrência, a observação de um determinado acontecimento na próxima realização de uma experiência aleatória. E é um processo de estimação, então ela também tem uma relação, a probabilidade com o processo de estimação, e nunca obtemos um valor exato dessa probabilidade. Ela pode cair, por exemplo, a face cara ou a face coroa, né, de uma moeda. Ou seja, quanto mais eventos, ela tem uma relação também, aquilo que eu falei para vocês da estatística, quanto mais vezes vocês testarem, melhores serão as suas estimativas e maiores serão as exatidões das probabilidades. Então, alguns eventos que são aleatórios, né, que ocorrem na natureza, você pode ter um valor de estimativa melhor quanto maior for esse número de vezes que você submete à ocorrência desses eventos. Quanto mais vezes você joga essa moeda, maiores serão a aproximação da probabilidade de 50% ocorrer a face cara ou a face coroa, ou seja, você vai fazer essa estimativa. Da mesma forma, a relação com a última aula, eu ensinei para vocês como fazer a amostragem, mas ao final você começa fazendo uma generalização, quanto maior o número de repetições dos seus tratamentos, maiores serão a representação do que daquele dado, daquela amostragem que você está tirando, mais próxima será da sua população, mais próxima do real. Então, eu coloquei para vocês a relação entre medida observada e medida real. E isso, né, a relação da amostragem, para você achar o valor de amostragem, o ponto crítico de amostragem ideal, ele está quando não existe variação, tanto do desvio padrão ou variância, com a média, quando você plota, né, as amostragens das variáveis dependentes num gráfico em que no eixo X você vai colocar o número de amostras para duas amostras, qual é, né, a média, qual é a variância, uma curva, né, que você vai colocar, e quando você fugir dessa zona de variabilidade entre a média, né, e não ter mais nenhum, e ela começar a estabelecer, na verdade, uma linha, um platô, entre que não tenha mais uma mudança, né, o ponto de amostragem em que não haja mudança entre média e desvio padrão ou variância, ali é o ponto onde você determina a amostragem ideal. E isso tem a ver com essa questão do ponto exato dessa probabilidade também, porque você tem uma estimativa ideal, quanto maior, né, seria uma outra ótica, quanto maior o número de vezes, o número de eventos que você submeter à ocorrência para realizar essa previsão. O que eu estou querendo dizer? No mesmo exemplo que eu apontei sobre previsão, o modelo de fazer uma previsão usando imagens utilizando um conjunto de 15 em 15, eles têm equipamentos que podem, de 15 em 15 minutos, extrair do campo condições climáticas que podem, dentro de um modelo matemático, definir o ponto crítico, o momento para o processo de decisão da aplicação de um determinado produto para controle no campo. Isso não pode ser feito a uma única ou poucas repetições. Então, existe um ponto máximo de repetições que serão importantes e essenciais para que você valide, para que você acredite, para que esse processo de previsão da probabilidade ele seja confiável, né? Então, o número de repetições adequado, então ele vai ser essa zona, ela precisa ser atingida, precisa ser alcançada a partir do momento que você tem um número de
em repetições. Então, define-se probabilidade como através de uma definição frequencista, né, que tem a ver com frequência. Vocês vão ver probabilidade versus frequência. Quando tem alguns autores que colocam que é o inverso, né? A frequência vai dar um valor decimal e a probabilidade ela vai dar um valor inteiro multiplicado por 100. Então, a probabilidade de um acontecimento A e ela é representada pelo P de A, né, que seria a probabilidade do evento A, ele como sendo o valor obtido pela frequência relativa. Então, agora isso já não é mais algo, né, eu falei para vocês no início da aula, falei sobre a frequência relativa, falei sobre um exemplo simples em que eu peguei e calculei a frequência relativa da idade de vocês. Qual é, na turma de vocês, a frequência relativa se eu contabilizar do Micael, do Elber, da Isadora, do Luiz Gustavo, qual é a frequência de indivíduos com idade de 19 anos, de 20 anos, de 18 anos. Então, a frequência relativa, que é uma probabilidade que a gente vai acabar tendo, né, dos eventos, devido a maior parte dos estudantes entrarem dentro dessa faixa etária, ela vai ser o número de pessoas que contém aquela idade, que contém 19 anos, dividido pelo número total, né, da amostragem, número total de indivíduos, o N que a gente tem. E esse valor, essa frequência ou probabilidade transformada, ela permite você ter uma previsão da faixa etária que a gente vai encontrar. É claro que pode ter variações dessas idades, não é uma regra totalmente fixa, porque existem outros acontecimentos que influenciam a ocorrência desse evento, que fazem com que essa frequência ela não seja totalmente perfeita, mas ela vai fazer um certo sentido em alguns contextos. Então, algumas vezes, essas frequências que são estabelecidas, elas funcionam somente para aquele caso. Vocês vão ver no finalzinho da aula, eu vou mostrar para vocês algumas situações em que essas frequências elas podem variar por influência de questões do ambiente. Então, uma previsão ela pode ser estabelecida de um determinado ano através, por exemplo, da regressão, adiantando um pouco o conteúdo, através da regressão linear. Ela pode ocorrer essa previsão. Em outro ano, ela pode dar um comportamento com variações, com redução dessa confiabilidade ou então dessa possibilidade de estabelecimento dessa frequência relativa. Então, ela tem, né, nessa questão desse conceito de probabilidade, tem a ver com os tópicos iniciais lá da estatística descritiva que a gente falou de frequência relativa, em que se observou nesse evento A, num grande, olha o que ele aponta aqui, um grande número de realizações da experiência aleatória. Então, a obtenção de uma estimativa para a probabilidade de um acontecimento é repetir o fenômeno um grande número de vezes, de novo, que eu tinha colocado para vocês anteriormente, um grande número de vezes, e calcular essa frequência relativa desse acontecimento, a frequência relativa, fazendo com que o acontecimento seja verificado, né, no campo. E quando não é possível ou não é prático repetir esse fenômeno, nós podemos simular. Eu vou falar isso um pouquinho no final. Então, quando eu falei para vocês sobre sistemas de alerta, são simulações baseadas em probabilidade em que você faz estimativas no campo. Então, quando você faz esses ensaios em que você analisa através da técnica de regressão, você faz ensaios com 0, com 0, com 5, com 10, com 15 quilos por hectare de um determinado fertilizante à base de nitrogênio, por exemplo. Então, você fez até 20 quilos por hectare entre os tratamentos.
Você pode estimar a produtividade da cultura com base na regressão linear. Tem vários experimentos, né, em que essas dosagens que você utiliza como variável independente, elas permitem com que você faça a previsão de 25, por exemplo. Então, eu posso, através de uma regressão, e se ela sofrer pouca influência do ambiente, e se eu testar isso, repetir, né, e ter esse grande número de vezes esse evento, eu posso fazer uma previsão. Se eu adicionar, então, mais nitrogênio, se eu adicionar mais potássio, mais dosagem de fósforo, a uma dosagem não feita, não realizada experimentalmente, eu posso simular, eu posso prever a 30 quilos, a 40 quilos por hectare, qual é o efeito. Então, professor, eu posso usar isso para outras áreas, para todas as outras áreas, essa simulação representada pela regressão linear, né, que vai ser representada pela probabilidade, vai permitir você simular esse fenômeno e fazer previsões para faixas, amplitudes de dosagens, como esse caso desse meu exemplo que eu estou colocando para vocês, dosagens fora da área experimental. Então, isso tem a ver com essas simulações, com as previsões que nós temos, previsões de alerta que nós temos, as próprias condições climáticas, né? Que você tem dados que são coletados do ambiente e você tem lá previsões para ocorrência de determinados eventos, dependendo de um determinado momento, você tem uma previsão de uma chuva, tem uma previsão de um furacão, de um período de seca, com base no histórico, né, de temperaturas, de uma tendência. É fácil uma simulação com base nesses dados matemáticos. Então, a simulação é um processo artificial, né, de representar um fenômeno que ocorre aleatoriamente. Então, se coleta é aquilo de utilizar matemática, né, e dentro, criado, artificial no sentido de que é criado pelo homem para representar algo que acontece ao acaso, né, aleatoriamente. Então, não existe influências. Então, isso vai funcionar muito bem a partir do momento que se coleta esse dado do ambiente. Então, alguns divisão desses fenômenos, desses eventos que ocorrem no ambiente, existe um evento chamado determinístico. Um exemplo desse evento determinístico é um corpo que percorre 170 km por hora, a uma velocidade de 60 km, de 120 km por hora, com uma velocidade de 60 km por hora, ele vai gastar um tempo de 2 horas para ocorrer um determinado percurso. Da mesma forma, às vezes no celular da gente, ou nos carros, eles têm lá um GPS ou um trator, né? Ele vai, para percorrer um determinado talhão, ele calcula a distância que tem, e você sabe quanto tempo que você vai gastar para executar uma determinada atividade, as máquinas, implementos agrícolas, para realizar uma pulverização, para realizar uma colheita, de acordo com a velocidade. Esse é um evento que a gente chama determinístico. Determinístico. Outro fenômeno, né, um fenômeno que a gente considera um fenômeno probabilístico. O lançamento de um dado, por exemplo, né, que a gente vai ter aqui dentro uma grande ótica em cima desses fenômenos probabilísticos, né, o lançamento de um dado, não se sabe exatamente o valor que resultará. Então, você não tem como definir, para esse caso, uma corrida de cavalo, né? Você pode fazer uma previsão baseada em algumas questões ligadas ao animal, né? Ele poderia ser uma corrida de cavalo, está aqui dentro de um fenômeno probabilístico, determinístico, perdoe. O fenômeno probabilístico são as questões aleatórias que não se tem controle, em que você pode prever, assim como a gente colocou questões ao acaso, ligadas ao acaso. O fato de você jogar uma moeda, você pode prever qual é a probabilidade de ser a face cara ou a face coroa. Então, a moeda,
as chances de ganhar uma rifa, uma loteria, ganhar um sorteio. Então, ela tem a ver com o número de participantes nessa loteria, com o número de participantes nesse sorteio, né? Então, ela tem um cálculo matemático que vai estabelecer uma regra, que vai estabelecer uma previsão baseada nesses exemplos de tipos de fenômenos probabilísticos. Divisão dos fenômenos. Só um pouquinho, gente. Só um pouquinho, deixa eu ver. Perdão, senão não ia conseguir respirar. Não está trancado. A maioria dos fenômenos, né, na estatística são de natureza aleatória, isso é uma premissa básica, a gente vai considerar isso nas regras a seguir da disciplina, ou seja, os tratamentos são fenômenos que a gente chama probabilísticos, né, a parte fenômeno à direita que a gente falou no slide anterior. E o evento, né, ainda falando sobre conceitos, é um espaço que se quer estudar a distribuição teórica das probabilidades de uma estatística que será resultado da extração de todas as amostras de um determinado tamanho da população. Então, e esse espaço, né, um dado espaço de resultados S, constituído por um número finito de N elementos, em que existe um equilíbrio entre os acontecimentos elementares. Então, isso admitimos que todos os resultados são igualmente possíveis de serem observados. Numa realização do fenômeno, a probabilidade de acontecimento desse evento A pode ser obtida dividindo pelo número de resultados favoráveis, que tem a ver com a frequência relativa que a gente falou no início da aula, o cálculo de frequência, que é um resultado, e o quartil 1, quartil 2, quartil 3. Então, aquilo dali tem a ver com a probabilidade. Então, a ocorrência desse evento A, né, os resultados que compõem A, eles são representados pelo número total de resultados possíveis, que são os resultados que compõem esse espaço, né, mostrado. Qual o número total de alunos dessa sala, e eu calcular a frequência observada, né, por idade, ou qualquer outra característica que a gente possa considerar, ele vai ser um evento de frequência relacionada à probabilidade, que tem a ver aqui uma aplicação de acordo com a regra de Laplace para definir a probabilidade. E que, na verdade, em outras linhas, né, essa equação a gente colocou, né, na aula de análise de frequência, que o número de resultados favoráveis para A, número de, por exemplo, a face, existe... qual é a probabilidade de ocorrência da face cara de uma moeda, de você jogar essa moeda e aparecer a face cara. Então, seria 1, que é a face cara, dividido pelo número total possível. Então, os números totais possíveis, né, quando você joga uma moeda, a moeda não vai parar em pé. Se ela for mais grossa, isso já vai afetar essas regras de aleatoriedade de Laplace. Mas se ela, né, considerando uma moeda que nunca vai conseguir parar em pé, ela sempre vai dar, no mínimo, o número de resultados possíveis sempre serão 2. Ou ela é cara, ou ela é coroa. Da mesma forma, um dado, né? Um dado não vai parar em pé, só se ele estiver quebrado. Então, um dado vai ser, né, qual é a chance de ocorrer a face
o número 1, ou o número 2, ou o número 3, ou o número 4, qualquer um dos números, sempre a probabilidade vai ser 1 dividido por 6, que são as 6 faces que um dado possui, né? Então, isso é uma das questões que estão relacionadas à frequência relativa, que é a obtenção desse valor decimal, frequência relativa versus ou a probabilidade de ocorrência daquele determinado evento, né? Probabilidade do evento A, de acordo com a regra de Laplace que a gente contou. Então, Professor, por exemplos. Alguma dúvida? oi, professor. Pode Está falar. ouvindo? Então, a gente observa aí a frequência relativa é uma porcentagem, né? A probabilidade também é uma porcentagem, né? Na verdade, é só uma questão de você representar o dado de um valor inteiro ou um valor decimal. Eu dei uma aula para vocês que eu falava sobre variáveis contínuas e discretas. Então, a diferença é que é um valor inteiro ou um valor decimal. Então, é um valor decimal, né? 0,5, 0,3, 0,75. 75, 30 é o valor inteiro que representa, é o nome dado para a probabilidade. sim. Então, eu observando, assim, tudo que está sendo falado, a gente observa essa questão do determinismo e do probabilismo, né? Probabilística. E em um número de eventos, quanto maior o valor do numerador, por exemplo, de um evento ocorrer, mais a possibilidade de ser determinística, né? Um experimento, né? Vamos supor, se a gente tiver um conjunto de N, 20, desses 20, 19 se repete, então é uma coisa quase que determinística, né? Porque ele vai me dar uma probabilidade aí de quase 100%. Mas assim, se o numerador ser muito alto, isso é uma questão de evento ao acaso. Ele pode ser muito alto, também como pode ser muito baixo. Não, eu sei, eu estou dizendo assim, que eu estou querendo chegar é assim, porque essa questão por exemplo, a própria física mesmo, quando ela era basicamente determinística, era em função de não se conhecer, na verdade, né? Não ter capacidade de observar os fenômenos direito, né? E aí esse valor de N, por exemplo, que eu estou falando, era muito grande, né? Mas isso eu estou só imaginando aqui, entende? Só discutindo a situação. Mas aí, à medida que agora a gente consegue observar direito esses fenômenos, esse valor de N, ele dá uma infinita possibilidade. Aí, como é que eu vou falar certamente o que vai acontecer, né? Então, eu imagino que essa questão de probabilidade foi excluindo essa determinação em função dessa nossa capacidade de realmente eu conseguir observar os fenômenos, né? Eu estou fazendo só uma síntese assim para eu entender mais ou menos tudo que está sendo falado. Na verdade, essa questão desse numerador, já que essa forma ser maior ou menor, é um valor relacionado ao acaso, no meu ponto de vista. Então, essa questão do fato dele ser muito próximo em cima do todo, para mim, são amplitudes dos eventos e questões. Quando a gente domina a ciência e é capaz de utilizar um outro método envolvendo tecnologias, envolvendo a nossa capacidade humana de entender, de intelecto, de entender esse espaço amostral, que é disso que a gente está falando, no caso das questões dos átomos, das questões microscópicas, além das questões, né, de ser mais fácil as questões macroscópicas, você conseguir definir isso é uma questão que tanto nesse espaço microscópico quanto macroscópico, em que a gente está evoluindo no que diz respeito à ciência, eu acho que as coisas é do 8 a 80. Eles vão desde você ter o efeito, né, a probabilidade de ocorrência daquele determinado evento, ele pode ter uma alta probabilidade, assim como ele pode ter uma baixíssima probabilidade, como eu tinha falado anteriormente. Então, isso são questões, e isso considerando
as questões de aleatoriedade, né? Não. Quando você vai quantificar dentro de uma área a quantidade de um determinado inseto que afeta, eu não posso, se eu for entrar nessa lavoura e olhar somente as plantas que são danificadas e chegar a uma conclusão do todo a partir das plantas, somente das plantas infectadas, eu vou ter, consequentemente, um resultado, um valor de porcentagem. Os eventos, eles não ocorrem, porque não está ocorrendo aleatoriamente. Eu estou criando uma regra que envolve olhar somente plantas infectadas, mas, na verdade, eu tenho que olhar aleatoriamente, e nessa aleatoriedade eu preciso ter uma sistemática para analisar os resultados favoráveis, né, com base na ocorrência natural desse evento. O que eu quero dizer? Então, se eu encontrar a cada 10 plantas, né, de um sistema de amostragem, eu encontrar 3 plantas com uma média, eu fiz 40 amostragens, e a média das minhas amostragens foi de 3, então é importante que esses 3 dividido por 10, né, na minha probabilidade, ele representaria 30% da minha área, utilizando uma sistemática de amostragem no campo, pegando o que a gente falou na última aula. Mas isso sem eu olhar somente as plantas doentes. Por exemplo, existe uma tendência do meu olhar a observar somente esse dano. Então, eu preciso também olhar uma planta ao acaso, né? Então, se eu empregar uma tendência, se eu empregar um olhar somente para o que é um problema, eu não vou ter um resultado, prever um resultado do que realmente está acontecendo no campo. É mais ou menos isso que é o ponto que envolve essas definições que a gente está discutindo e que são aleatórias, que são à medida que a gente analisa isso por uma grande quantidade de vezes, os eventos, essa grande quantidade de vezes, elas podem ou não estabelecer uma repetibilidade, e essa repetibilidade ser representada por um valor de probabilidade ou frequência relativa, seria a mesma coisa, e eu poder fazer inferências futuras, como eu falei para vocês do exemplo da análise de regressão, para definir uma dosagem que eu não apliquei no campo. Eu testei até 25 quilos por hectare de nitrogênio e eu posso fazer uma previsão, porque eu testei com várias repetições naquela área, naquela situação. Eu posso fazer uma previsão futura para 30 quilos, para 40 quilos de nitrogênio, qual é a produtividade. O mesmo exemplo de previsão de acontecimento de uma determinada praga, de uma determinada doença. Então, um elemento aleatório envolvendo uma condição climática. A gente sabe que as condições climáticas favorecem a ocorrência de determinadas doenças, determinadas pragas. Eu posso utilizar um sistema alerta em que eu vou monitorar de 15 em 15 minutos, de 10 em 10 minutos, condições climáticas e associar a esses dados, a esses eventos que estão ocorrendo na natureza, em que eu não enxergava, um modelo matemático para chegar, ao final, a um resultado e definir um momento exato, uma condição climática que, correlacionado com um acontecimento, um evento biológico, né, de um dano provocado por uma praga ou uma doença, eu defini um momento, um período crítico para entrar com a aplicação de um determinado produto. Beleza. Não, certo. Um exemplo, né? Então, ao lançar um dado, qual a probabilidade de cair o número 3, né? Baseando-se no fato de que os dados, as faces do dado são 6 faces, né? Então, a probabilidade de cair o número 6, né, vai ser 1 sobre 6, né? Então, o número 3 é 1 dividido por 6, vai ser a probabilidade. Se eu calcular 1
né? 1 dividido por 6 vai dar 0,16, ou seja, de cair o número 3, de cair o número 1, 2, 3, 4, 5, todos eles terão a probabilidade de 0,16, que é a frequência, ou a 16%, que é a probabilidade. No exemplo 2, um teste, né, com 10 questões, eu tenho 10 questões, onde 40 alunos, né, que vão ser submetidos a esse teste, cada questão ela vale 2 pontos. Então, qual é o meu espaço amostral? O espaço amostral seria representado. Então, na questão 0 vale 0, na questão 1 vale 2, questão 2 vale 4, questão 3 vale 6 e assim sucessivamente, até a questão 10, né, de 1 a 10, cada uma somando 2 pontos, 1 a 1, 1 a 1. Então, meu espaço amostral vai de 0 até 20, ou seja, de maneira alguma, durante essas probabilidades que a gente for empregar de acertos, você vai estar dentro desse espaço amostral. Por exemplo, você não pode tirar 21 pontos, não pode tirar 22 pontos, não pode tirar 30 pontos, 40 pontos. O espaço amostral está representado de 0 a 20, né? Seria a quantidade máxima de pontos que você pode utilizar nesse teste. Então, isso seria uma das questões ligadas a esse espaço amostral representado por esses 2 pontos. E ainda, né, sobre essa questão, né, qual a probabilidade de um aluno obter 4 pontos, né? Então, a probabilidade de ocorrer 4 pontos, de acordo com o exemplo anterior, então seria o evento E em um elemento com um espaço amostral 10, né? Então, nós temos 10, de 0 a 10. Então, a probabilidade de ocorrer esse evento E, que é 4, de você tirar 4, é 1 sobre 10, né? Então, 1 sobre 10 é 0,1. Ou seja, qual a probabilidade de ocorrer, de você ocorrer ou 4 ou 10? Aí você vai somar as duas probabilidades, né? Então, 0,1 de você tirar nota 4 ou 0,1 de você tirar nota 10, vai ser 0,1 mais 0,1, que seria 0,2. Você soma as suas probabilidades. É igual dentro de um espaço amostral de uma loteria, de um jogo de loteria. Você vai ganhar essa loteria quanto menos gente jogar. E quanto mais você jogar, né, as possibilidades dentro do espaço amostral, você ocupar essas possibilidades, né? Vamos imaginar que uma loteria nós tivéssemos 10 pessoas, você vai somar a sua chance de você ganhar. Então, quanto mais você joga, quanto mais você compra números tickets de uma rifa, aumenta a sua probabilidade de você ganhar. É claro que aqui, com relação a uma nota, ela tem outros fatores ligados à questão de você ter estudado, as questões intrínsecas ao fato de você tirar uma nota 10 ou tirar uma nota 4, que são elementos que não estão sendo considerados. Aqui, considerando somente a matemática. Então, a probabilidade de você tirar 4 é 1 sobre 10. Assim como é a mesma probabilidade de você tirar 20 pontos aqui, né? De você ter 10 acertos, né? Cada acerto vale 1 ponto. Você tirar 20 pontos também será 10%, né? E aqui, né, esse é o espaço amostral de 0 a 20, né? Então, aquilo que eu tinha falado anteriormente. Qual a probabilidade do aluno obter 30 pontos? Então, a resposta é 0. Não existe probabilidade dele ter 30 pontos, porque 30 pontos está fora do espaço amostral que a gente está considerando aqui, das possibilidades de notas que nós temos. É de 0 a 10, que foi o proposto pelo enunciado. Então, assim você vai definir a probabilidade, né, como sendo o número de resultados que produzem E, né, o evento que está ocorrendo, a probabilidade de você acertar uma questão é uma vez, né, dividido pelo número de resultados possíveis pela experiência. Então, nós temos aqui 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né, 10, o 0 está fora do espaço, né, as 10 possibilidades
divididos, né, seria o número de resultados possíveis dentro do seu ensaio. Aqui não é considerado um resultado porque ele não vai gerar nota, né, dentro da possibilidade, da probabilidade, tá? Então, qual a probabilidade dele tirar 8 pontos, né, e 20 pontos foi o que eu falei para você. Você vai somar, né, 10%, 0,1 mais 0,1 é o somatório dessas probabilidades, né, de você tirar ou, né, 8 e 20 pontos. Quanto mais vezes você fizer a prova 2 vezes, você vai aumentar a sua possibilidade de tirar essas 2 notas. Um outro exemplo, né, aplicado de probabilidade, exemplo 3, se numa urna, nós colocamos 30 bolas, examinando-se, examinando-as, né, as bolas, percebeu-se que 12 elas são vermelhas. Então, você vai retirar das 30, 12 são vermelhas, ou 12 dividido por 30, então seria a frequência, né, de ocorrer a bola vermelha. Então, você retirou uma bola qualquer, qual a probabilidade que essa bola seja vermelha? Então, vai ser a probabilidade de 12 dividido por 30, que vai ser 40%, ou seja, 40% são as chances de que você retire uma bola, a probabilidade, e essa bola seja vermelha, considerando um evento aleatório, né? Um evento que não é tendencioso. A gente sempre brinca em sorteios da questão de colocar o nome das pessoas, né? Repetir o nome das pessoas. Por quê? Porque vai aumentar a sua faixa, né, de probabilidade de você ganhar. Então, se você colocar mais vezes o seu nome num sorteio, mais vezes amplia-se a possibilidade de você ganhar, porque seu nome vai se repetir, né? As probabilidades elas vão se ampliar dentro desse sorteio. No exemplo 4, né, você tem um exemplo com smarts, então, considerando uma caixa com smarts, você tem 10 pastilhas. E dessas 10 pastilhas, 100 pastilhas. Dessas 100 pastilhas, 30 são vermelhas, 20 são castanhas, 20 são amarelas e 10 são verdes. E 10 de coloração laranja e 10 de coloração roxa. Ou seja, nós temos uma variação em que você tem aqui das 100, somando 30 mais 20, né, mais 20 mais 10, mais 10, mais 10, vai dar o total de 10 pastilhas. E aí nós temos as colorações. É quase o que a gente viu, né, da análise de frequência no início lá, né, da estatística descritiva. Então, um modelo apropriado para a experiência que consiste em retirar uma pastilha e verificar qual é a cor, né? Então, qual que é a probabilidade de ocorrência de cada uma dessas cores, de ocorrência da cor vermelha, de ocorrência da cor castanha, amarela, verde, laranja, né? Seria, né, o número total de 100 pastilhas, ou seja, a ocorrência de ser vermelha é 30, mais, né, a ocorrência de ser castanha 20%, ou 0,3, 0,20, 0,20 para ser a coloração amarela, 0,10 a coloração verde, 0,10 laranja e roxa 0,10. Essa seria um evento, né, aleatório, a probabilidade de ocorrência desse evento. Então, já que admitimos que qualquer uma das pastilhas tem igual probabilidade, né, de sair, ou seja, ela tem 1 para 100, né, cada pastilha vai ser 1 para 100, nas situações anteriores podemos admitir que estamos numa situação de experiência de um dado que seja homogêneo e simétrico, né? Quando você tem uma situação heterogênea, como acontece no ambiente, a gente tem situações em que os acontecimentos eles não são aleatórios, então eles sofrem alguns efeitos, e esses efeitos podem prejudicar o seu conjunto de dados, desfavorecendo, né, os resultados obtidos, os testes de hipótese, por exemplo, os testes inferenciais, e você tem probabilidades de você realizar essas estimativas e análises para que
dentro de um espaço amostral matemático, você possa considerar essa heterogeneidade. Existem formas, as transformações são formas de você colocar dados que não são homogêneos, que não são simétricos, dentro, né, heterogêneos, né, ou assimétricos, dentro de um espaço homogêneo e simétrico. Então, gravem bem no caderno de vocês, anotem, né, os espaços experimentais, a ciência ela é construída dentro de uma modelagem dos experimentos. Você precisa fazer uma modelagem dos elementos, dos fatores, de maneira que eles sejam homogêneos para que todos os eventos eles tenham uma igual probabilidade de ocorrência, né? A probabilidade do tratamento 15 quilos por hectare promover uma maior produtividade, ela tem que ser a mesma probabilidade do tratamento 5 quilos por hectare. Eu preciso reconhecer qual é o melhor tratamento. Eu não posso definir isso. Então, às vezes você vê ensaios, principalmente de empresas corporativas, em que ela quer que o seu ensaio, a sua dosagem, o seu portfólio de fungicida seja o melhor. Mas nem sempre isso acontece. Então, às vezes você vê em dias de campo alguns ensaios em que força para que aquele tratamento, o seu produto, para vender o produto, você fala que esse produto ele é o melhor, mas na verdade você está provocando uma situação de uma situação em que de uma condição homogênea e simétrica ele não era o melhor. Então essa manipulação né, nessa ótica que a gente está falando mais corporativa, para favorecer, querendo usar como pano de fundo a estatística ou querendo usar como pano de fundo o ensaio experimental, isso é uma coisa incorreta, né? Então, isso é importante ter bastante malícia em vocês, como agrônomos, né, de enxergarem algumas condições, algumas relações, para entenderem algumas falcatruas de manipulação dos dados, para favorecerem, para estimularem vendas, por exemplo, para estimularem comércio. Mas, continuando aqui nesse exemplo, né, de smarts, aqui duas situações anteriores, podemos admitir que estamos na situação da experiência, que na experiência o lançamento de um dado homogêneo e simétrico, mas relativamente com 10 ou 100 faces. Esse último caso, né, aqui se a gente considera um dado, né, ele tem um número menor de possibilidades, e aqui nós temos um número maior de possibilidades. Então, nesse caso, nós temos 10 ou 100 faces, e nesse último caso, o dado teria 30 faces, né, vermelhas, 20 faces castanhas, amarelas, 20, 10 verdes, 10 laranjas e 10 roxas. Então, fazendo um desdobramento por causa da moeda, que é mais fácil de a gente poder observar os eventos possíveis, né? Então, esses são os eventos possíveis atrelados à ocorrência de cada faixa, né? Então, nós temos um número de possibilidades maior aqui. Claro que isso vai depender do número de vezes, né? Então, se eu jogo 10 vezes uma moeda, qual a probabilidade de ocorrer a face cara e a face coroa? Eu vou ter uma estimativa melhor e maior de acordo com, né, aquilo que foi discutido anteriormente. Se eu jogar essa moeda 100 vezes, a minha probabilidade, a minha perspectiva vai ser maior quanto mais vezes eu realizar esse sorteio. Então, se eu comparar com 10 vezes, ou com 100 vezes, ou com 1000 vezes, a minha estimativa de probabilidade de ocorrência do evento cara ou coroa, a minha estimativa de definição da probabilidade de eu sortear o vermelho, né? O vermelho é muito maior em relação aos demais, porque ele tem uma quantidade maior, né? Por uma questão de aleatoriedade, né? Aqui no nosso exemplo. No próximo exemplo de bolas, né, considere um saco, onde você tem 10 bolas idênticas, numeradas de 0 a 9. Então, nesse modelo, né, apropriado para a experiência aleatória, que consiste em retirar uma bola e ficar o número
seguinte, né? Qual é a probabilidade de ocorrer qualquer um desses números? 1, 2, 3, 0, né? Dessas 10 bolas. Então, aqui ele considera o número 0. Então, ele tem uma bola 0, uma bola 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Então, constituindo 10 bolas. Então, qual é a probabilidade? Então, para ser a bola 0, vai ser 0,1, né? Então, se eu contar aqui, isso dá 10, né? De 1 a 9. Então, todas as probabilidades serão de 0,1 ou 10%, né? Essa seria a probabilidade de ocorrência desse determinado evento. No caso de uma moeda, né, a face cara seria 1 dividido por 2, né? São só duas, o evento, né, as duas possibilidades totais de ocorrência ou é a face cara, que é 1, ou a face coroa, que é 0,5, ou seja, 50%. E coroa da mesma forma. Então, sem interferência de fatores externos, o que eu estava falando para vocês, de algo que possa estimular sempre ocorrer a face, eu posso criar alguma coisa que eu posso quebrar essa lei de probabilidade que obrigue a questão dos ilusionistas, né, que a gente vê em filmes ou mágicos, que sempre fazem com que um determinado evento ocorra, só ocorra a face cara. Então, isso quebra um pouco dessa relação homogênea, né, dessa relação de aleatoriedade para a ocorrência daquele evento. Então, se isso houver, essa interferência quebrou essa percepção de sempre ocorrer a face cara. Uma vez, se vocês testarem, né, jogarem a moeda várias vezes, 10 vezes, 100 vezes, vocês vão observar essa frequência, né, de 0,5 ou 0,49. Quanto menos vezes vocês jogarem, talvez fiquem com frequência 0,48, 0,49, mas muito próximo da estimativa do que a gente tem desses dois eventos que são aleatórios de você jogar uma moeda. Então, vocês podem fazer um ensaio, né, experimental e verificar a ocorrência e vão observar que, para esse caso, sempre vão ocorrer, vai ter uma frequência de ocorrência sempre 10 vezes, em 100 vezes, ou até mesmo números quebrados, 30 vezes, né, divide o número de faces cara dos resultados, o número de faces coroa, sempre vão chegar próximos a meio, né? O 0,48, o 0,51, né? 0,52, e assim por diante, tá? Então, sempre considerando a questão do fator de interferência dos fatores externos, não pode ocorrer interferência para que essa probabilidade seja estabelecida e que isso é extremamente importante nos ensaios de campo. Então, outro exemplo é qual a probabilidade de um casal com 4 filhos ter uma só filha e admita-se que a probabilidade de nascer rapaz é igual à probabilidade de ser menino, ou seja, 1 sobre 2, seriam dois tipos de nascença, de dois tipos de sexos considerados aqui no exemplo. Então, consideramos esse espaço dos resultados. Então, vamos tentar desenhar esse espaço amostral como um fenômeno aleatório, que consiste em verificar o sexo dos 4 filhos de um casal. Então, dos 4, qual seria o espaço amostral? Então, nós temos aqui o primeiro caso em que todos os 4 filhos poderiam ser do sexo masculino, o segundo caso em que, né, o primeiro, o segundo e o terceiro é masculino e o último é feminino, o penúltimo é feminino, o segundo é feminino e o primeiro ser feminino. Esse é um espaço amostral em que nós temos, vocês vão ver que isso tem um pouco a ver, a probabilidade tem um pouco a ver com a aula de genética, né, que vocês estudarem, que vocês veem a frequência de de acordo com a primeira lei de Mendel ou a segunda lei de Mendel, da combinação dos possíveis alelos, né, alelos em que parentais são homozigotos ou um parental é homozigoto, outro é heterozigoto, ou que os pais são heterozigotos. Cruzamento entre híbridos, por exemplo, em que os parentais, considerando uma lei, um genoma heterozigoto, né, autofecundar-se,
um heterozigoto, se ele é mono, a probabilidade dos eventos, né, de ocorrência dos possíveis genótipos, ela é mais fácil de ser desenhada, né, compilada mentalmente, e aí você vai aumentando a complexidade quando o caráter é coordenado por mais de um, fazendo um paralelo aqui, né, por mais de um alelo. Quando tem 2 alelos, que é a segunda lei de Mendel, ou quando tem 3 alelos, você precisa de uma arquitetura melhor para poder representar os possíveis eventos representados, né? Quais são os possíveis genótipos. Se você considera o genótipo, você pode depois definir o fenótipo, né? A forma que vai expressar a característica no ambiente. E isso vocês vão estudar lá em genética também, utilizando probabilidade. Então, nesse segundo caso, é o que ele está querendo colocar, né? Então, nós temos aqui 4, né, possíveis combinações, né, de ter pelo menos uma filha. Admite a probabilidade de nascer é igual, né? E a probabilidade do casal ter apenas uma só filha, né? Então, eu marquei em verde de propósito, mas vamos continuar aqui só para que vocês entendam. Então, eu coloquei para uma filha, para duas filhas mulheres, né? Então, aqui, as 2 últimas, a segunda e a quarta serem femininas, do sexo feminino, a segunda e a terceira, a primeira e a última, a primeira e a terceira seriam do sexo feminino, nesse outro caso, e a primeira e a segunda do sexo feminino seriam as possibilidades dos 4 filhos terem, né, 2, né, primeiro com 1, primeiro com nada, depois com uma filha feminina, do sexo feminino, depois com 2 filhas, 2 filhos do sexo feminino, depois 3 filhos do sexo feminino. E aí eu, né, posicionei em momentos diferentes as possibilidades, né, que são os 4, e aqui, por fim, os 4 filhos serem do sexo feminino. Então, nos acontecimentos anteriores, todos equiprováveis, sendo a probabilidade de cada um igual a 1 sobre 16, então a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, fazendo, né, de cabeça as possibilidades, né, de combinações a respeito do sexo. Então, o acontecimento, né, em que o casal que tem 4 filhos, só ter uma filha, né, ele é constituído de 4 possibilidades, né, que são essas marcadas em verde, do espaço em que se pretendia, ou seja, o espaço aqui seriam 4 possibilidades de combinações de 16 filhos, né, o total amostral, né, na verdade, de combinações com relação ao sexo, de ter 100 indivíduos do sexo feminino, as possibilidades com um indivíduo do sexo feminino, as possibilidades com 2 indivíduos do sexo feminino, as possibilidades com 3 indivíduos do sexo feminino, e aqui com os 4, né, que nós temos. E aí isso definiu o que a gente representaria o espaço amostral. E aí isso seria representado, né, esses 4, né, que são apenas um indivíduo do sexo feminino, 4 dividido por 16 seria... Então, esse casal teria 25%, ou 0,25%, a probabilidade de ser um indivíduo do sexo feminino. E, por fim, né, uma urna, ela pode conter bolas brancas, vermelhas e verdes, similar ao exemplo que a gente colocou anteriormente, sabendo-se que nela há 12 bolas brancas, então tem, né, mais bolas brancas do que vermelhas, 8, em segundo lugar, 8 bolas vermelhas, e o restante são bolas brancas, né, 5 bolas brancas. Se uma bola for retirada ao acaso, né, então, sempre levando em consideração da casualidade, qual a probabilidade que ela seja, né, qual a probabilidade de ocorrência de cada cor dessas bolas. Então, o nosso evento A, ele vai sair, qual é a probabilidade de ocorrer? A bola branca, sabemos que a probabilidade desse evento A, que é a bola branca, é 12, né? 12 brancas dividido pelo total amostral, né? Ou seja, há 12 casos favoráveis, né, da bola branca, e a sua probabilidade
vai ser o espaço amostral. Então, vamos saber o N, né, que é para a gente poder dividir, estabelecer aquela equação de probabilidade. Então, o espaço amostral é 12 mais 8 mais 5, que é 25, ou seja, é 12 dividido por 25, que vai permitir saber qual a probabilidade dividido por 25, a probabilidade de ser escolhido a bola branca, né, que vai ser 48%. Aquilo que eu falei para vocês, né? Numa loteria, num sorteio, quanto mais vezes você participar, maiores são as suas probabilidades de você ocorrer, de você ser sorteado. Quanto mais você joga, só que a quantidade de indivíduos que participam do sorteio é tão grande que meio que isso é praticamente impossível. Você sempre vê escândalos, né, de políticos que fazem lavagem de dinheiro em loterias, né, para conseguir ter um dinheiro limpo, né? Então jogam na loteria para aumentar as possibilidades, ou não sei, né, qual a possibilidade, né? Vocês sabem que quando a gente fala sobre a origem da verba, o Estado ele controla a quantidade de grana que chega na minha conta, e os bancos eles têm conexões com o Estado. E quando você não define a origem desse dinheiro, né, ou então, por exemplo, você ter muito dinheiro de origens ilícitas, ou que você ter muito dinheiro, você precisa pagar imposto. Então, o tráfico de drogas, por exemplo, então, tem essa questão de você lavar dinheiro por imóveis, por uso de laranjas, nome de pessoas em que você deposita esse dinheiro e que depois você inclui esse dinheiro dentro do sistema do Estado e você pode usufruir desse dinheiro. Então, é uma relação que a gente tem que, por exemplo, pegando um exemplo que eu estou colocando para vocês, quando você tem uma grande quantidade de dinheiro ilícito, a loteria vai ampliar o número de possibilidades, você vai jogar mais vezes, e esse dinheiro, então se você joga mais vezes, aumenta a possibilidade de você ganhar, e aí você vai ganhar um dinheiro que vai estar dentro de um espaço que era ilícito e vai passar a ser lícito, né? Então, é claro que existem várias reportagens que você já vê de combinações de lotéricas com traficantes ou com políticos que ganham dinheiro de uma forma ilegal, em que favorecem, né? Então, você cria essa relação, você quebra essa relação de aleatoriedade, favorece para que o evento, além de você ter o maior número, né, tá aqui dentro da categoria das 12 bolas brancas, de ter a maior probabilidade, você também tem questões ligadas a uma tendência que vai favorecer com que aquele evento ele ocorra. Aquele velho exemplo que eu falei para vocês, né? Eu quero ganhar a todo custo um sorteio, eu vou adicionar várias vezes o meu nome, então a possibilidade de eu ser sorteado vai ser muito maior em relação aos demais. Então, os demais não vão ter mesmo senso de justiça de serem sorteados. Então, a bola, dessa, né, maneira que eu tinha falado para vocês, a frequência, né, de 12 vai fácil, né? Então, vai ser 12 dividido por 25, que é 48. As bolas vermelhas serão o quê? 8 dividido por 25, que tem a ver com a aula anterior, né, que a gente falou sobre análise de frequência, que é 32%, ou 0,32 de frequência. E, para ocorrer, as bolas... Verde. Seria outra cor. Aqui eu coloquei errado. Verde, vamos colocar verde, tá? E 5 restantes dividido por 25, tá? 20%, tá? Então aqui seriam bolas verdes. E aí você teria 20% de ocorrência para os outros representantes, tá?
E as não brancas, né, você vai somar. Então, 8 mais 5 também, né, que serão 7, 8 mais 5, 13, dividido por 25, que vai dar, né, o complementar. 0,48 menos, né, 100%, que vai ser o outro espaço amostral, né, com relação às outras duas bolas que envolvem brancas e vermelhas, né? Então, que vocês podem considerar, e isso tem a ver uma íntima relação lá com análise de frequência. Então, aqui o que eu tinha colocado para vocês, né, um exemplo de um ensaio com a questão da moeda. Então, jogou 100 vezes, 500 vezes, 1000 vezes, e você observa que a frequência relativa, né, de ocorrência das faces caras, né? Então, a face cara foi 49, 253, 495, 993, fazendo o ensaio, e a frequência relativa, ó, reparem que era 49%, né, ela aumentou para 50% quando você aumentou o número de lançamentos, o número de repetições para a observação dos eventos, e assim você tem uma probabilidade maior. Então, você verificou que as faces caras, né, obtidas em face do número de lançamentos, não impede com que a frequência relativa tenha uma tendência a estabilizar-se, assim como a gente falou sobre a história da estabilização de média e desvio padrão para a definição da amostra ideal. Então, para a definição da probabilidade da face cara, ela se estabilizou ao redor da probabilidade de 0,5, né? Então, isso é um exemplo que o número de repetições confirma a relação de probabilidade, tá? Um cavalo de corrida, por exemplo, você já tem uma relação um pouco diferente. Então, a confiabilidade versus a probabilidade de vencer a corrida. Se você tem 6 cavalos, então, né, você pode pensar que seja na relação de 1 sobre 6. Se isso fosse aleatório e se todos os animais tivessem a mesma, fossem geneticamente iguais ou que tivessem a performance física fosse a mesma, mas a gente sabe que nesse caso é uma relação que não existe uma relação aleatória. Você pode, durante o evento, um determinado animal pensando, né, ele ser mais forte, ou ele está de uma condição psicológica, né, o animal esteja mais, naquele dia, mais propício a vencer do que outros. Então, essas relações de probabilidade, elas não se encaixam da mesma forma, os animais, da mesma forma, um campeão olímpico, ele tem a ver com outros fatores que vão definir a ocorrência, né? O fator, o evento, ele acontecer, ele depende de outros elementos que são elementos que a gente chama determinísticos, né? Então, existe interferência de fatores externos, esses fatores externos que nos ensaios agronômicos eles vão influenciar muito, né? E que vocês podem, vão utilizando a probabilidade e vão definir, vão considerar a frequência de ocorrência desses eventos. Então, assim, para esses, assim como para dados que são aleatórios, assim como para dados que sofrem influências de fatores externos, você tem modelos que podem exprimir relações dos dados e exemplo disso é a questão da regressão que eu falei para vocês. As questões as dosagens, né? Você fez um ensaio de até 20 quilos por hectare, mas eu posso, através de um modelo matemático, existem vários modelos de expressão dentro do espaço matemático, na regressão linear, essa relação linear ou a regressão linear é uma forma de você ajustar os eventos biológicos que estão ocorrendo, que sofrem fatores externos, dentro de um modelo matemático. Um dos modelos é a regressão linear. Tem a regressão quadrática, tem os modelos logísticos, tem os modelos monomolecular, tem inúmeros modelos matemáticos que você pode colocar, transferir os dados biológicos para dentro de uma dimensão que a gente chama uma dimensão matemática, que nesse caso é uma regressão linear, de probabilidade de aumento.
Se você está comparando dois indivíduos que você se propõe a uma regressão linear, esses dois indivíduos você vai colocar dentro de um espaço em que ele tem uma certa característica, né? Então, cada conjunto de dados, ele vai se ajustar mais perfeitamente a uma determinada tipo de combinação, um tipo de dimensão. Então, por isso que alguns dados, que eu falei para vocês, para você fazer a estimativa da probabilidade futura, eles se ajustam ou à regressão linear ou a uma regressão quadrática. Vocês vou dar um exemplo daqui a pouco. Vocês já estudaram sobre isso. Vocês viram lá, né, os pontos dentro de uma coordenada cartesiana, eles podem ser representados por uma equação da reta. E essa equação da reta, ela é obtida a partir de uma relação entre duas variáveis que podem ter combinações. Eu vou mostrar para vocês elementos que podem mostrar a combinação entre essas duas variáveis, ou elas podem não serem relacionadas. Então, é possível encontrar modelos apropriados para descrever esses elementos aleatórios e fazer essas regressões. Agora, essa combinação de elementos, né, descobrir qual é o fator externo, que é o X da questão, para uma relação de confiabilidade, como um caso desse de um cavalo de corrida. Então, um exemplo disso eu coloquei aqui para vocês. Vamos pegar esse primeiro, o gráfico A e o gráfico B. Então, aqui são as médias de produtividade e as dosagens de nitrogênio que o professor tanto falou. Coincidentemente, eu nem estava pensando nesse gráfico, mas aqui vocês têm as dosagens de nitrogênio em quilo por hectare. Então, reparem que à medida que você... Aqui seria essa cultivar, 3F624 de milho, né? Então, aplicar nitrogênio em milho vale a pena ou não? Então, reparem que existem diferentes modelos matemáticos, equações que são representadas. Os pontinhos seriam os dados biológicos e a reta seria a dimensão matemática. Quando a dimensão matemática passa e forma uma configuração, a configuração disso ela resulta em alguns parâmetros. Vamos pegar essa equação da reta aqui, ó. Então, cada número que tem aqui é um parâmetro calculado que vai permitir eu estimar a respeito dessa cultivar. Mas professor, qual a diferença da figura A e a figura B? A figura A é um ano de cultivo, na figura B é outro ano de cultivo. Então, o que você percebe? Que à medida que você vai aumentando a dosagem de nitrogênio, você tem um aumento da produtividade, mas chega até um ponto. Entre a faixa de 150 a 202, de acordo com esse modelo que melhor se ajustou aos dados biológicos, repetindo, a bolinha seria o dado biológico e a curva, né, seria a representação matemática, né, a representação dentro de um modelo, dentro de um espaço amostral, de um espaço desse tipo de regressão quadrática, né? Aqui, o melhor modelo para essa cultivar, por exemplo, x, y não é A mais BX, o A é 6,22, não tem x, e o A é 0,021,9. Lembra que eu falei para vocês sobre acurácia e precisão, sobre o valor de x, né, e o valor de y mais próximo de 1, mais próximo de 0, né? Então, isso para a regressão linear. Esse caso aqui é uma regressão linear de ajuste. Já esses demais, x ao quadrado mais x, né, mais a, é um outro tipo de modelo matemático. Todos esses, o A, B, C, D, G e H são modelos não lineares, né? São modelos quadráticos. E aqui, modelos lineares para representar os dados biológicos. Então, colocar dentro de um espaço matemático. Mas voltando aqui, nesse exemplo, você vê que a faixa, se você aplicar mais de 202 quilos por hectare para cultivar 3F624, ela vai, no ano, né, isso considerando os dados desse ano de cultivo, ela começava a reduzir a produtividade se fosse realizada.
Já nesse ensaio B, no segundo ano de cultivo, à medida que aumentou até 200 kg a resposta. Questão dos fatores externos influenciando. Ah, professor, eu posso então aqui... Então, o senhor está falando que no segundo ano ela pode ter uma resposta positiva de produtividade se colocasse 250? Sim. E qual é a produtividade, professor? E aí você vem aqui, ó. Y é igual a 0,03 vezes o x ao quadrado, substitui por quem? Isso aqui não é x? Então, eu quero saber qual é a produtividade se eu colocar 250. Substituo o x por 250 e você ter o valor de y. E aí eu vou achar o ponto de y, aquilo que eu falei para vocês, permitindo fazer a previsão dos dados futuros de acordo com esse modelo. Lembrem que esse modelo eu posso fazer essa substituição, essa previsão, quando? Qual que é um dos fatores que me permitem fazer isso? É esse R quadrado, que é o coeficiente de determinação. Quanto mais próximo de 1, mais próximo de 100, né? Aqui é um valor decimal, 0,99, significa que são muito confiáveis. Significa que as dosagens nesse ensaio, as dosagens de nitrogênio para essa cultivar, ela explica os níveis de produtividade em 95%, isso nesse segundo ano de cultivo, e em 99% no primeiro ano de cultivo. E assim sucessivamente para cada um desses casos que a gente considera. Ó. Todas tiveram confiabilidade altíssima nesse ensaio, ó, 99%. As equações, elas permitem fazer previsões, né? Então, são dois tipos de equações aqui, quadráticas, né? Essa primeira coluna, a segunda coluna e a quarta coluna, e aqui lineares a primeira coluna. Repare que a linear sempre é uma linha reta. Então, aqui eu posso fazer a previsão de 250 quilos por hectare da produtividade dessa cultivar? Da mesma forma você pode fazer. Como? Substituindo o X pelo valor que você quer definir, 250, 300, né? Então, você pode fazer através dessa previsão, dessa probabilidade para esse evento que não é aleatório. E você pode também calcular a correlação entre produtividade e dosagens de nitrogênio fazendo a raiz quadrada. Não é R quadrado? Tirando 2 e vindo para cá do sinal de igual, raiz quadrada de 0,98 vai ser o quanto que são relacionados, o quanto que são correlacionados, que é o coeficiente de correlação. E o coeficiente de correlação vai dar um valor também de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor. Então, tirando a raiz quadrada do coeficiente de determinação, você vai ver o quanto que são correlacionados a produtividade com as dosagens de nitrogênio. Ah, professor, isso sempre vai acontecer? Nem sempre isso vai acontecer. Por quê? Porque tem fatores externos que podem prejudicar uma praga ou manchas de solo, heterogeneidade do ambiente, de onde você está realizando o ensaio, que possam interferir e fazer com que a relação da produtividade com o nitrogênio representada por essas equações dentro desse espaço amostral, eles não sejam perfeitamente encarados. Alguém quer fazer alguma questão, alguma dúvida? Entenderam isso, essa relação da regressão linear? Sim, professor. Pode falar. No caso aí, vamos supor, cada experimento desse aí, vamos supor, esses dois, o A e o B, os pontinhos são as respostas que nós tivemos do experimento, né? Dados pelo A regressão, ela é a curva que mais se adequa a esses valores, né? Ou ajusta também, eles usam esse Isso. termo. Aí, então, eu tenho uma equação que eu posso fazer uma previsão. Por exemplo, tem um equipamento que a gente faz lá a leitura de 4 pontos, 4 valores, né, 4 padrões, e aí ele me dá a melhor curva para aqueles 4 valores, né? O melhor ajuste. Mas existe um intervalo de valores que eu posso confiar nessa curva. Nesse caso aí, no campo, por exemplo, eu usei lá 4 dosagens, obtive uma curva. Ah, mas então eu quero prever uma dosagem 3 vezes maior. Como é que vai ser a resposta disso? Aí existe um intervalo que eu posso confiar nisso, como que eu sei? No caso de experimento de campo, por exemplo.
Isso tudo o computador vai fazer para você, a matemática vai fazer para você. Você vai pegar dados, você falando, eu fiquei imaginando aqui, você poderia ter uma estação climática que poderia monitorar a umidade relativa. Mas é claro que você previamente precisa validar o seu modelo. E esse modelo vai fazer previsões, vai coletar, e a partir dessas coletas vão fazer estimativas. E aí estimativas de pontos de risco. Então, você poderia levar aqui, ó, no eixo Y, severidade, e no eixo X, um determinado molhamento foliar. Você sabe que o molhamento, amplitudes de molhamento X, usando esses modelos, claro que existem inúmeros tipos de modelos, aqui tem 2 tipos de modelos, você vai experimentalmente definir qual que mais ajusta aos dados biológicos, preliminarmente, e depois você vai fazer estimativas a respeito do futuro. É isso que se chama previsão. Ela tem a ver com modelos matemáticos envolvendo acontecimentos que ocorrem no campo, como esses pontos aqui representariam os dados biológicos, e aqui a linha representaria o modelo que melhor se ajustou. Se essa linha estivesse longe dos dados biológicos, isso aqui você ia ver, eu vou mostrar no próximo caso, esse aqui é um caso bom, vou mostrar um caso ruim daqui a pouco. Não sei se eu respondi a sua questão, José. Não, aí, ó, no caso, eu penso assim, que quando o computador, no caso, ele vai rodar esses dados, vai falar, ó, esse modelo se ajusta até tal valor, vamos supor assim, né? Ou até essa previsão também. Sim, são questões, e aí sobre a aplicabilidade disso, está querendo dizer de colocar um valor muito acima, né, do que é uma questão prática que você vai analisar e verificar, porque você colocar muito também tem a ver com questões de custo, com relações de gastos, com relações de retorno econômico, se isso não é tão hipotético, porque vai chegar um ponto, por exemplo, nessas regressões que envolvem curvas, que eles vai ter um declínio. Ou vai cair, ou vai ser constante, alguma coisa assim, né? Por exemplo, o modelo logístico, que tem uma equação, ele sobe, 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 sobe. Ele é uma S. Sobe e depois ele começa a descer. Então, ele tem uma conformação da curva, esses desenhos de curva que cada modelo vai ter, em que você vai ter um ponto de máximo e depois vai ter um ponto de inflexão. Então, é importante você achar os pontos críticos para que você, dentro dos modelos, para que você consiga depois definir, ó, a partir desse momento, ele não vai dar mais resposta. Então, eu não vou mais adicionar, estimular com as dosagens, os componentes que criaram. Ambos os componentes são variáveis dependentes. Desculpa, aqui é uma variável dependente, aqui é uma variável independente, né, que são as dosagens de nitrogênio. E eles vão dar essas respostas e você vai transformar essas respostas colocando dentro de um espaço, de uma dimensão matemática. Bom? Nesse segundo caso aqui, você repare que é 0,44, envolvendo alguns elementos de constituição de folha, né, de milho, né? Aqui, lâminas foliares, né? Aqui, é a fibra detergente neutra. Vamos pegar esse primeiro exemplo, né? Em que os dados do modelo, os pontos, eles estão muito fora, eles não estão coincidindo junto com o modelo. O modelo é esse, o melhor modelo para uma determinada variável. Aqui são várias, né, variáveis de constituição química do tecido, em que eles estão um pouco fora. Olha como é baixo a confiabilidade. Então, existem outros componentes, a explicação disso é que existem outros componentes em que eles não permitem a previsão, nesse caso, de constituintes químicos, né, da espessura da parede das células, do esclerênquima, os teores de componentes celulares, que basicamente seriam isso dessas folhas, dessas plantas, para esses 4 casos. Então, aqui é um modelo para envolvendo, né, o teor de lignina com outro fator, outra variável dependente. Vocês podem fazer sempre vários tipos de combinações desses componentes e depois verificar qual que apresenta um melhor ajuste. Às vezes você pode iniciar, combinar variáveis, utilizando sempre aqui, nesse caso, são todos
modelos lineares, né? Porque y é igual a mais bx, né? Reparem aqui, só tem um x, não tem um x quadrado, que é o modelo, e os coeficientes de determinação são muito baixos para todos os casos aqui, todos abaixo de 50. Tá? Então, aqui, não dá, nesse caso, eu não consigo fazer estimativa dessa regressão. Existe também um procedimento matemático que é calcular o coeficiente de determinação ajustado, envolvendo relações de resíduos, e você, enfim, também é uma forma de confiabilidade maior em cima desses vários tipos de modelos. Mas aqui todos em comum são, aqui cada gráfico ele tem dois modelos, né? São duas combinações de conjuntos de dados, em que os dados, quanto mais longe os pontinhos dos dados biológicos do meu modelo, que é essa reta, pior é o meu modelo. Então, isso aconteceu para cada uma das figuras A, B, C e D. E para a gente finalizar, né, pode algumas reflexões, né, pode a aleatoriedade gerar um padrão? Então, no mundo macroscópico, você observa muitos padrões, e eles aparecem. E em um universo muito mecanicista, muito racional, eles fornecem uma relação de causa, né? E no mundo microscópico, a relação, como eu tinha falado para vocês, de átomos, os eventos não são perceptíveis, né? Desculpem. Então, eles não têm uma causa por uma questão de eu conseguir dominar e conseguir verificar esses acontecimentos, né? Se no futuro a ciência conseguir abranger esse espaço, seria uma forma, né, de conseguir observar padrões também para esses mundos microscópicos. Mas isso não quer dizer que esses padrões não sejam definidos por relações técnicas, por relações de conhecimento também desse mundo microscópico, que isso também acontece, isso também ocorre, tá? Outra questão de reflexão é se não existe aleatoriedade, então não há livre-arbítrio. Então, em que medida as decisões, né, que eu tomo são minhas próprias decisões ou voltadas por um determinado contexto, influenciadas por um espaço, por um ambiente. E aí a gente possa fazer desdobramentos disso de questões mais técnicas ou por relações da nossa própria vida, no nosso livre-arbítrio, principalmente nessas relações de redes sociais. Só se esse nosso livre-arbítrio é nosso, o meu desejo, meus gostos e preferências, eles são meus verdadeiramente ou eles são influenciados, né? Se vive num espaço, no estado de Goiás, que é a terra dos cantores sertanejos, então todo goiano vai gostar de música sertaneja. É uma questão de frequência, de uma questão dessa decisão de gostar, esse contexto de viver dentro de um espaço de ter muita música sertaneja, talvez isso favoreça o gostar mais de música sertaneja do goiano do que uma pessoa que vive em outra região, né, do mundo. Frequência, né, do evento ocorrer. E não se pode afirmar, né, categoricamente que um processo é aleatório, mas pode-se mostrar que ele não é aleatório. E se achei um padrão, o meu evento não, e que esse meu evento não é aleatório, mas se eu achei um padrão, não significa que esse evento não é aleatório, são duas situações, né? Então, se você descobre esse padrão, um padrão que o evento não é aleatório, e se eu não achei o padrão, não significa que esse evento não seja aleatório. São duas situações importantes para se refletir nessa aula de probabilidade. A aula estende bastante a aula